Esse daqui é o conteúdo programático de conhecimentos bancários para o concurso do Banco do Brasil, de acordo com o último edital publicado em 2022. Essa estrutura que a gente está vendo aqui, ela se repete em outros concursos da Sesgran-Rio. Então, quase 100% do que a gente tem aqui apareceu na Caixa Econômica, no Banco da Amazônia, no Banco do Estado de Sergipe, no Banrisul, todos concursos elaborados pela Sesgran-Rio. Mas dentro desse conteúdo programático, onde que a Sesgran-Rio ela gosta de cobrar mais questões? Quais são os temas que eu não posso ir para minha prova sem saber, porque é quase certo que eu vou ter uma questão sobre isso? Bom, eu fiz uma análise de cada uma das provas aplicadas pela Sesgran-Rio desde 2018 para trazer essa resposta para vocês. E isso é importante justamente para vocês não deixarem um tema sem muito conhecimento, porque se esse tema ele cair bastante, isso pode daqui a pouco prejudicar a aprovação de vocês. Então eu vim aqui, ó, só para mostrar para vocês o trabalho que eu fiz. Ninguém nunca fez isso que eu fiz, tá? Eu fiz de forma manual. Eu peguei cada uma das provas, então, ó, provas do BB, aqui são as da Caixa Econômica, todas que foram aplicadas, né? Da Caixa teve 2021, 2024, mas do Banco do Brasil teve 2018. Aí em 2021 a gente teve 3 perfis de prova, em 2023 a gente também teve 3 perfis de prova, e além do Banco da Amazônia, que teve 2 provas, o Banrisul, que teve uma, então eu fui analisando todas. A única prova que eu não coloquei aqui foi a do Banco do Nordeste, mas eu já vou explicar por quê. E aí eu abri a prova e o que que eu fiz, tá? Eu vim na matéria de conhecimentos bancários e individualmente, para cada uma das questões aqui, eu classifiquei de acordo com esse edital aqui. E fui colocando para a gente ver quantas questões foram cobradas sobre cada um dos temas. Tá, então foi um trabalho um pouquinho árduo, tá? Peço aí para vocês deixarem o like no vídeo, porque isso aqui é informação de qualidade, ninguém nunca fez isso dessa forma. Claro que tem sites sites de questões que tu consegue filtrar ali para ver se as questões são do Banco Central, do Conselho Monetário Nacional e tudo mais. Só que às vezes esses sites, eles acabam daqui a pouco duplicando as questões, ou daqui a pouco encaixando no tema de Banco Central, ao mesmo tempo encaixa no tema de Sistema Financeiro Nacional, depois encaixa em outro tema, não fica uma análise tão bem feita, tá? Porque eles têm que tentar enquadrar a questão de acordo com a plataforma deles, e não de acordo com o edital do Banco do Brasil especificamente. E o que eu fiz foi justamente adequar aqui de acordo com o edital do Banco do Brasil, que é mais ou menos o edital que a gente tem nos concursos da Sesgran-Rio. Então percebam aqui, ó, eu tenho, por exemplo, né, o item Sistema Financeiro Nacional, Mercado Financeiro e seus desdobramentos, e aí, né, para cada ano aqui, de cada uma das provas que foram aplicadas, eu vim aqui e marquei quantas questões foram cobradas daquele tema. Então, por exemplo, ó, Sistema Financeiro Nacional. Na prova de 2018, a gente teve uma questão. Na prova de 2021, que foram 3 provas, 3 perfis de provas diferentes, prova A, prova B e prova C, a gente teve 4 questões. Então, em média, também uma questão por prova. Em 2023, a gente teve 2 questões só. Eram 3 perfis de prova, então menos de uma questão por cada uma das provas. E isso eu fui fazendo, então, né, para todas as provas aí aplicadas pela Sesgran-Rio, com exceção aqui do BNB, porque o BNB ele veio com um edital um pouco diferente, tá? Tinha direito civil lá, tinha uma parte mais específica também do próprio BNB, tinha alguma coisa ali de parte de contratual, de direito comercial, então era um perfil diferente, e aí eu resolvi não colocar aqui. Além disso, também eram muitas questões aí de conhecimentos bancários, e a Sesgran-Rio ela optou por não cobrar essa parte de direito, resolveu só trazer questões sobre o que seria conhecimentos bancários mesmo. Então acho que acabou deixando o perfil diferente. O Banese, ele poderia ter vindo dessa forma, mas a Sesgran-Rio ela mudou o edital e eu acho que ela vai fazer uma prova parecida também com a do Banco do Brasil. Não tem Banese aqui porque Banese, a última prova, foi elaborada pelo CESP, não foi pelo Sesgran-Rio, tá? Mas depois eu vou adicionar aqui também o Banese nessa conta aí que eu tô fazendo, tá? E bom, então aqui a gente tem as questões aí de todos esses anos, e a gente vai notar uma tendência muito grande da Sesgran-Rio ela cobrar um item específico, tá? Que é noções de mercado de câmbio. Aqui vai muita coisa, mas se a gente for ver, ó, na prova de 2023 a gente teve 9 questões, são 3 perfis de prova, em média 3 questões de mercado de câmbio para cada um desses temas aqui. Outro tema que também aparece bastante, aí é uma coisa do Banco do Brasil, tá? É esse item aqui, que ele vai tratar sobre moeda e política monetária. Então, para o Banco do Brasil,
O tema que mais aparece aí são esses dois, tá? Mercado de câmbio e política monetária. Nas provas do Banco do Brasil, pelo menos essa é a dinâmica que a gente tem. E também quero trazer um outro insight aqui para vocês. Dentro de produtos bancários, qual foi o produto que mais apareceu nas provas do Banco do Brasil? Daí eu estou olhando especificamente para o Banco do Brasil. Foi crédito rural. Crédito rural aparece bastante. Não é, prestem atenção, não é que eu estou falando que se apareceu nos concursos passados, que necessariamente vai repetir, né? Não é porque caiu muito crédito rural que vai cair agora nesse daqui também. O fato é, tem uma tendência de ser cobrado. E se tem uma tendência, eu, como concurseiro, eu tenho a obrigação de saber tudo sobre aquele tema ali. Porque se aparecer, outras pessoas também estão enxergando daqui a pouco esse padrão e elas vão se preparar para aquele conteúdo. Então eu tenho que estar voando, é minha obrigação. E o diferencial, a gente sempre tenta buscar depois para conseguir melhorar a nossa classificação. Mas isso daqui eu estou falando para vocês, isso daqui cai muito. A Sesgran-Rio, ela gosta desses temas e eu acho importante então vocês terem eles na ponta da língua para que se eventualmente também repetir dessa forma, vocês acertarem. E a gente nota uma tendência aqui da Sesgran-Rio de não cobrar muita coisa sobre o sistema financeiro nacional, né? A gente vê, pelo menos aqui nas provas do Banco do Brasil, que não é tão cobrado. Na Caixa Econômica, que foi mais recente, teve uma questão sobre o sistema financeiro nacional apenas, tá? A gente vai ter uma prova que vai distorcer um pouco mais, vai ser a do Banco da Amazônia em 2021. Aqui a gente teve muitas questões sobre o sistema financeiro nacional, isso puxou a média, né, de sistema financeiro nacional para cima, mas foi uma prova que tinha muitas questões e aqui a Sesgran Rio resolveu cobrar bastante coisa, tá? Mas se a gente olhar aqui já no base de 2024, foi uma questão também só do sistema financeiro nacional. Então, por que que eu digo isso, né? Porque muitas vezes as pessoas, elas estudam muito Sistema Financeiro Nacional, que é o primeiro conteúdo, e muitos professores de cursinhos, o que que eles fazem, né? Eles colocam várias questões em simulados que eles fazem, eles colocam muitas questões sobre o Sistema Financeiro Nacional. E aí as pessoas tendem a colocar uma importância muito grande nessa parte da matéria e acabam deixando um pouco de lado outros conteúdos que vêm na sequência. A exemplo do próprio mercado de câmbio. Aí a preparação ela fica deficiente, porque chega lá na prova, cai uma questão disso aí quando cai. E aí, o que é importante aqui, pensando no perfil da Sesgran Rio, que tem sido política monetária e mercado de câmbio, a pessoa acaba ficando sem conseguir acertar as questões, porque não conseguiu criar uma base tão grande lá. Não é que eu estou dizendo que vocês não têm que estudar também sistema financeiro nacional. É claro que tem, mas não é estudar muito o sistema financeiro nacional ao ponto de vocês não criarem uma base forte em mercado de câmbio e política monetária, que são assuntos aqui que são muito importantes para o Banco do Brasil. Dentro lá de produto bancário, crédito rural também, né? Pensando aqui no perfil da prova. E bom, né? O que que a gente tira de conclusão aí? Eu fiz uma análise, tá? Então, dos temas aqui que foram abordados, a gente tem 26% das questões, considerando todas as provas da Sesgran Rio aplicadas desde 2018, todas elas a gente tem aqui então 26% em mercado de câmbio, tá? É muita coisa, né? É de longe aqui o tema que mais aparece, a Sesgran Rio ela gosta de cobrar. E é certo, é errado ela gostar? Não sou eu que vou dizer, tá? A prova tá ali, as regras estão ali, tá no edital, ela pode cobrar. O que a gente tem que fazer é não ficar discutindo com o que a Sesgran Rio quer colocar ou não. O que a gente tem que fazer é se preparar, porque a gente quer conseguir a aprovação. Então, mercado de câmbio é uma matéria importante. Sistema Financeiro Nacional ele está com esses 13% aqui, mas é justamente porque a gente tem essa prova aqui que distorceu um pouco, né? Que a gente teve muitas questões, senão a importância seria um pouco mais abaixo. Política monetária para o Banco do Brasil sobre a importância, né? A gente vem em 2021, 2023 com muitas questões. Aí depois a gente tem outros itens aqui, né, que não aparecem tanto, mas assim, geralmente uma questão de ética sempre aparece, aí pode ser do código de conduta ética daquela instituição, tipo o código de conduta ética do Banco do Brasil, código de conduta da Caixa, então geralmente aparece uma questão sobre ética, e aí depois a prova ela fica mesclando entre LGPD ou legislação de corrupção ou segurança cibernética. É difícil a gente ter mais de uma questão sobre cada um desses temas. Por exemplo, ter uma questão de LGPD, uma de anticorrupção e uma de segurança cibernética. Muito difícil, tá? É mais provável aqui que a Sesgran Rio ela pegue uma questão para um desses temas aqui e ela coloque mais questões sobre esses outros temas. Eu não achei, tá? Um tema que não apareceu aqui em nenhuma. Não apareceu, pelo menos com nenhuma questão, foi a autorregulação bancária, tá? Aqui no.
Nenhum dos editais. Anteriormente a isso, acho que talvez tenha tido, mas aqui nas provas da CES Gran Rio não teve nenhuma questão. Já vi a FGV ela cobrar, a FGV cobrou, mas aí a gente está falando de outra banca. Orçamento público também não foi algo assim que apareceu tanto, né? Mas tem bastante conteúdo lá também. Enfim, tá? Foi mais ou menos isso. E outra coisa dessa análise, né? Eu percebi mais ou menos algumas questões que não estavam aparecendo na plataforma lá do Que Concursos, do Tec Concurso. Algumas questões que eu olhei assim e me fez repensar um pouco a estrutura do meu curso, tá? Eu achei que foi necessário incluir algumas aulas aqui complementares. Eu acho que vão vir outras aulas também. Eu vou mostrar aqui para vocês, para quem ainda não viu, tá? Só para alertar vocês e também explicar aqui quando que vocês devem estudar essas aulas. Então, por exemplo, em mercado de capitais aqui eu adicionei a aula 26B, que é sobre fundos de investimento. Aí eu coloco uma explicação aqui, tá? Que o edital ele cobra noções de mercado de capitais, o que na minha visão deveria ser algo conceitual. Mas esse mesmo tema, dessa mesma forma, a CES Gran Rio já pegou esse tema e já cobrou algo bem específico sobre fundos de investimento. Tá? Então, de novo, eu não vou ficar discutindo com a banca, né? Ela fez isso. Eu entendo que caberia recurso, aí é algo que vocês teriam que fazer depois, mas se pode cair, por que não estudar, né? Daí eu coloquei aqui uma aula, é uma aula densa, tá? Tem mais de 2 horas e meia de aula, é muita coisa aqui sobre fundos de investimento, mas se vocês já passaram por todo o conteúdo programático, para vocês preencherem qualquer tipo de lacuna, é uma aula que vocês podem assistir. Aí tem os slides aqui, tem as questões também. No resumo direcionado, eu coloquei a parte aqui de fundos de investimento e na apostila em PDF também. Então, baixem novamente a apostila caso vocês queiram estudar essa aula de fundos de investimento e se vocês tiverem a versão antiga, tá? É por isso que eu coloco uma apostila por módulo, porque se eu colocasse uma apostila única, toda vez que eu fosse mexer em alguma coisinha, e recorrentemente eu tenho que mexer porque muda a legislação ou me dá vontade de colocar algo a mais, que nem eu fiz aqui, vocês teriam, para quem fez a impressão, vocês teriam que imprimir, sei lá, 1.000 páginas, 1.200 páginas aí somando todas as matérias aqui do curso, toda vez que eu alterasse uma única coisa. Então, para não acontecer esse tipo de coisa, eu separo aí por módulo. E aí aqui no mercado de capitais, então, tem essa aula adicional de fundos de investimento. E também, tá, eu adicionei uma outra aula aqui, deixa eu só me lembrar onde é que foi, tá? Acho que tá aqui outros temas de mercado. Aqui, ó, eu coloquei essa aula 31B, que vai explicar para vocês FGC e FGCOP, porque a CES Gran Rio ela coloca garantias do Sistema Financeiro Nacional, que daí seria as garantias reais e pessoais, mas ela já cobrou FGC e FGCOP. Né? FGC ela cobrou, na verdade, o FGCOP eu coloquei de presente aí para vocês. Então, é bom vocês estudarem, mesmo que em tese também, na minha visão, caberia recurso se ela cobrasse e apenas citasse ali garantia real e garantia pessoal. Porque o FGC é uma outra coisa, né? É uma associação ali, uma entidade que vai proteger os investidores em determinados produtos de investimento. Ah, então tá ali, tem mais essa aula, mesma coisa aqui, tá? Mesma dinâmica, tem que baixar a apostila de novo caso vocês queiram estudar essa aula. E resumos direcionados também tem a parte aqui que foi adicionada de FGC, e que nem eu falei para vocês, eu acho que vendo essa análise que eu fiz nas provas da CES Gran Rio, ela foi importante, tá? Vendo isso, eu acho que eu vou colocar mais algumas aulas complementares, mas aí eu vou avisando vocês, fora as atualizações que eu tenho que fazer também aqui no curso, conforme as coisas vão mudando, né? Até o edital sair é assim, né? Para não deixar vocês com conteúdo desatualizado, eu vou sempre que disponível, né? Vou sempre trazendo essas atualizações. Depois que o edital for publicado, aí a gente tem a trava, daí não pode mudar mais nada, daí é foco total até a prova, tá? Então, lembrando só o meu curso aí de conhecimentos bancários, vendas e atualidades, esse que vocês viram aí na plataforma, primeiro link na descrição. E em relação à análise que eu fiz ali para vocês, se foi legal, se vocês acharam útil, eu posso fazer daqui a pouco para outras matérias também, tá? Ninguém nunca fez algo desse tipo aí de pegar e analisar individualmente para tentar entender o padrão da banca. E a mensagem que fica aqui olhando conhecimentos bancários é: vocês têm que saber, obviamente, tudo que está ali, mas deem um pouquinho de atenção nessa parte aí de mercado de câmbio e política monetária pensando no Banco do Brasil. Se não aparecer dessa forma, tudo bem, né? Mas se aparecer, pode ser aí um diferencial também, porque são questões que são geralmente mais difíceis, não são questões tão fáceis,
E a galera tende a errar esse tipo de questão. Então, se vocês acertam, acabam se colocando ali numa posição diferenciada em relação aos concorrentes de vocês, tá? Por isso que, inclusive, nos simulados que eu faço, vocês vão ver que não tem tantas questões assim sobre o sistema financeiro nacional, né? Nos simulados, onde eu tenho espaço ali para fazer uma questão mais elaborada, para corrigir também de uma forma mais elaborada, vocês vão ver que eu trago muitas questões sobre mercado de câmbio, política monetária, até orçamento público, que não foi tão cobrado, e eu insisto em colocar questões lá, porque sempre tem a primeira vez, né? Daqui a pouco pode ser na prova de vocês que aparece lá algo mais específico de títulos do Tesouro, algo mais específico sobre dívida pública, ou ainda, né, algum tema que ainda não caiu, tipo autorregulação bancária. Então, a minha ideia, como eu falei para vocês, né, é preparar vocês e deixar vocês numa condição onde vocês vão estar muito à frente das outras pessoas que não têm acesso a esse conteúdo aí. E é isso que eu venho fazendo para conhecimentos bancários, vendas de negociação e também atualidades do mercado financeiro, tá bom? Vou indo nessa, pessoal. Um abraço para todos vocês e até mais.